Nesse terceiro vídeo da série sobre vetores, vamos procurar fazer uma aplicação prática do uso de vetor. Então eu vou abrir o Dev C++, já com um programa já meio encaminhado para a gente não perder muito tempo na digitação. Ok, está aí o programa aberto, já tem alguma coisa codificada, é um programa bastante simples. Vamos ver, eu coloquei aqui como comentário, o programa deve ler via console a altura de 4 atletas e armazenar essas alturas na memória. Bom, para armazenar na memória, alguma coisa só fica na memória dentro de variáveis, né? Então a primeira providência que a gente tem foi aqui, olha. Eu defini 4 variáveis, chamadas altura 1, altura 2, altura 3, altura 4, todas elas do tipo float. Eu coloquei float porque a altura é 1,85 m, 1 metro, então é números fracionários, tá? Defini essas 4 variáveis como float, e aí eu faço 4 leituras. Sempre na frente da leitura é bom a gente dar uma mensagem para orientar o usuário o que ele deve fazer. Então eu mostro uma mensagem, informe a altura do atleta 1, e na sequência então eu faço a leitura da altura desse primeiro atleta. Então, o formato aqui é porcentagem F. Isso está dizendo que eu vou fazer a leitura de um float. Vou guardar em altura 1. Olha aqui esse e-comercial, não esquece isso, né? Na leitura a gente usa o e-comercial na frente. Então eu faço isso para os 4 atletas. Então vamos compilar. Vamos executar, se não tiver nenhum errinho. Então tá aí. Informe a altura do primeiro atleta, vamos colocar 1,78. O segundo atleta, 1,84. Terceiro, aqui eu fiz um erro, olha. Eu coloquei vírgula, aí o programa se perdeu, ele parou de pedir o resto. Na hora de digitar um número float, eu devo lembrar que eu devo digitar com ponto, não com vírgula. Vamos só executar mais uma vez. Agora eu vou tentar fazer certo sem errar. 1,78, 1,82, 1,75, 1,92. Pronto, está aí. Informei a altura dos 9 atletas e guardei na memória. Bom, lógico, o programa guardou e ele deve ter uma continuidade aqui, porque depois que ele guardou, ele vai fazer alguma coisa aí com essas alturas, ok? Mas é só para a gente ver aí como é que eu fiz, como é que eu armazenei as alturas. Se eu quisesse 5 atletas, eu teria que, vou mudar só o comentário, 5, eu teria que definir mais uma variável, altura 5, e eu teria que fazer a leitura mais uma vez, a altura do atleta 5. E vamos dar aqui na variável altura 5, né? Então, compilar e executar. Então, novamente, 1,81, 1,90, 1,75, 1,84. Ele vai pedir mais um, olha, informe a altura do quinto, 1,90. Tá aí. Então, eu li 5. Se eu quisesse aumentar para 10, eu teria que colocar aqui mais alturas, eu teria que colocar aqui outras mensagens e outras leituras, definir mais as variáveis. Então agora eu vou tentar transformar esse programa num programa que usa vetor. Nós vamos ver então a utilidade do vetor. Tá? Então eu começo por aqui. Na hora de definir, eu vou dizer o seguinte: a altura abre 5, fecha. Então o que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo 5 variáveis chamadas altura, não vou chamar de altura 1, 2, 3, só altura. O índice 0, o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Tá ok? E aí que vem a grande sacada. A leitura eu vou fazer como sendo uma repetição. Então eu vou colocar aqui, olha, para um certo
índice que vai começar com 0. Interessante, hein? Começa com 0. Por quê? Porque os índices das alturas dessa variável aqui, que é um vetor, vai de 0 até 5. Então eu vou dizer que o índice, enquanto ele for menor ou igual a 5, e esse índice aumentando de 1 em 1, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Dentro do comando de repetição, eu vou mandar uma mensagem. Deixa eu até duplicar isso daqui. Dou um pequeno acerto nela aqui. Eu mando uma mensagem, informe a altura do atleta, e aqui, ao invés de dizer 1, 2, 3, eu vou colocar o próprio índice. Então aqui vai entrar um número inteiro. Tá? E fora do formato, eu vou dizer que número inteiro é esse. É o número indicado por índice. Quanto vale índice? Ele vai de 0 até 5. Então vamos ver aqui, olha. Eu faço a leitura e eu faço eu mando a mensagem e eu faço a leitura. Então scanf, eu vou colocar aqui que eu vou ler um float, não é isso? Um float, e que float que eu vou ler? Aqui eu coloco o e-comercial e o nome da variável onde eu vou fazer a leitura, que é índice, aqui é altura, qual delas? Qual delas eu indico aqui? Índice. Pronto. Então, é essa repetição, e o resto aqui eu vou apagar tudo. Essa repetição, vamos entender. O índice vai de 0 até 5, aumentando de 1 em 1. Manda a mensagem, tá? E informe a altura do atleta. Aqui tem um porcentagem i, vai ser substituído pelo índice, que vai de 0 até 5. Aí então eu faço a leitura de um float da variável altura, qual delas? Aqui indicado por índice. Isso daí vai facilitar bastante. Vamos tentar ver como é que fica na execução. Vou compilar e executar. Aqui tem um errinho. Vamos tentar entender o que deu de errado. Você consegue perceber o que deu de errado? Olha, aqui embaixo tem a explicação. Índice undeclared. Eu usei uma variável chamada índice, disse que ela começa com 0 e vai até 5, mas eu não defini essa variável. Faltou definir essa variável aqui. Um índice usado dentro de um vetor, ele deve ser sempre uma variável do tipo inteiro. Então eu vou colocar int índice. Agora índice existe, então posso atribuir um valor inicial para ele. Ele tem que ser definido antes. Vamos novamente executar e compilar. Então tá aí. Informe a altura do atleta 0, 1.7. Informe a altura do atleta 1. Como é que ele está mudando 0 e 1? Porque eu estou colocando aqui, olha, informe a altura do atleta, porcentagem i, que é um inteiro, e qual variável vai substituir aqui. Então, o índice vai entrar no lugar do porcentagem i. Quanto vale o índice? Bom, o índice está mudando aqui em cada for. Então, aqui está pedindo o índice 1. Vou colocar aqui, por exemplo, 1,85. O outro atleta, eu vou colocar 1,92. O próximo atleta 3, vou colocar 1,76. E o atleta 4, vou colocar 1,87. Bom, e o atleta 5? Porque eu estou lendo 5. Será que tem alguma coisa errada? Vou colocar aqui 1,90. O que acontece? Eu estou lendo a altura do atleta 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou lendo a altura de 5 atletas. Bom, se eu vou de 0 até 5, inclusive 5, tá certo. Essa é a altura do atleta 0. O problema aqui é a confusão que a gente costuma fazer sempre quando a gente quer começar a contar de 1. Não tem atleta 0. O primeiro atleta é o atleta número 1. O segundo atleta é o atleta número 2. Então, eu vou ter que dar uma corrigida aqui no programa. Vamos ver como é que eu faria isso. Aqui eu vou manter, começa de 0 e vai até 4. Não é verdade? São 5 atletas, de 0 a 4. Agora vai melhorar, porque se eu mandar compilar e executar, eu não vou mais no último.
Então, atleta 1, eu vou colocar todo mundo com 1,70 para ficar fácil, para digitar. 1,70, 1,70, 1,70, 1,70 e acabou. Veja que ele pediu do atleta 0 até o atleta 4. Por que de 0 a 4 e não de 1 a 5? Porque um vetor começa a contar de 0. Agora, é duro para o usuário. Como é que eu vou explicar para o usuário essa coisa? Eu vou fazer o seguinte, na memória vai de 0 a 4. Na hora de apresentar o índice, eu vou fazer um macete aqui. Eu vou colocar índice mais 1. Olha só, quando o índice for 0, na mensagem, 0 mais 1 vira 1. Então aqui eu vou colocar informe altura do atleta 1. Eu estou usando o valor do índice para fazer uma conta sem alterar o valor do índice. Quem altera o valor do índice é o comando for. Então vai dar a impressão que na mensagem vai ficar direitinho. Eu vou do atleta 1 até o atleta 4. Até o atleta 5. Vamos ver? Atleta 1, 1,70. Atleta 2, 1,83. Atleta 3, 1,79. Atleta 4, 1,94. E atleta 5, 1,88. Então, veja, agora eu pedi de 1 a 5. Na verdade, eu pedi de 1 a 5, mas eu armazenei aonde? Eu armazenei nos vetores de 0 a 4, que foi o índice, ele foi desde 0 a 4. Então, o uso de vetor aliado ao for, parece que um comando foi feito para o outro, né? Uma coisa foi feita para outra, porque eu escrevo pouco e eu fico armazenando, aqui tenho todas as variáveis possíveis. E se eu tivesse que fazer para 500 atletas? Simples, eu mudaria aqui para 500, que mudaria para 499. Pronto, que vai de 0 a 499. Não mudo mais nada no meu programa, ele ficaria perfeito dessa forma. Bom, eu não vou fazer isso daí e ir até o máximo, até 500, porque eu vou passar o resto do tempo aqui fazendo isso daí. Era só para entender esse primeiro exemplo aqui de uma utilização prática de um vetor.